É certo que escolher a pessoa com quem nos casaremos é uma das decisões mais importantes que tomamos na vida. Isso porque tal escolha afetará nosso futuro de inúmeras formas. O matrimônio em si, a convivência que traz consigo acordos e desacordos, já é um desafio por si só. Mas apesar de suas dificuldades, este foi o meio escolhido pelo Senhor para que formássemos família. Nas primeiras páginas da Bíblia, já lemos versos como: Não é bom que o homem esteja só. Ou então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas, quando o assunto é casamento, não é apenas o matrimônio que é desafiador. O primeiro passo, a escolha do cônjuge, já é um desafio ímpar. E como acertamos nessa escolha? É natural olharmos para o céu e esperarmos que Deus nos ajude, ou até mesmo que faça essa escolha por nós. Afinal, se Ele é dono de toda a sabedoria, quem escolheria melhor do que Ele? E como vimos no caso de Adão e Eva, não foi o Senhor quem deu ao homem a mulher ideal para ele? Sendo assim, será que é Deus quem decide com quem devo me casar? Vemos em nossa cultura muitos erros em relação ao casamento. O número de divórcios aumentou muito nas últimas décadas, nos mostrando uma grande fragilidade na formação dos casamentos atuais. Quando a escolha do cônjuge não segue critérios fundamentados na palavra de Deus, famílias insustentáveis se formam a partir de pessoas incompatíveis e que se deixam guiar por padrões mundanos. Uma boa forma de escolher a pessoa com quem você irá se casar é a partir da eliminação. Acerca da mulher, a Bíblia nos ensina: melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. E ao analisar um possível marido, a Bíblia também alerta sobre o homem preguiçoso. A preguiça leva ao sono profundo, e o indolente passa fome. Os ensinos bíblicos nos guiam nessa escolha, mas não podemos nos apegar na ideia de que Deus anulará o livre-arbítrio e a inteligência que Ele mesmo nos deu para tomar decisões em nosso lugar. Neste sentido, precisamos encontrar o equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Sobre a soberania do Senhor, podemos nos recordar das palavras de Jesus que nos diz: Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Como compreender a soberania de Deus diante de nossos erros? Por que o Senhor não interfere nesses momentos? Ou pior, será que, sendo soberano como é Ele quem determina tais erros? E pensando especificamente em casamentos, por que o Senhor permitiu que tantas famílias fossem formadas se depois seriam desfeitas? A Bíblia estabelece um padrão complexo quando se trata da soberania de Deus no mundo e a nossa responsabilidade nele. Ambas as coisas atuam juntas, como vemos no livro de Levíticos. Consagrem-se, porém, e sejam santos. Eu sou o Senhor que os santifica. Neste texto, quem é o responsável pela santificação? O povo de Israel ou o Senhor? Veja que a santificação não seria alcançada sem o agir de Deus, mas o Senhor também não a forçaria sem que o povo desse o primeiro passo. Quando o assunto é casamento, o Senhor nos dá a responsabilidade de fazer essa escolha, mas também age em nós por sua soberania. E tudo isso acontece simultaneamente. Por isso, que fique claro, a soberania de Deus não anula nosso direito e responsabilidade diante de nossas escolhas. Vamos direto ao ponto. Deus não escolhe pessoas específicas umas às outras, mas nos auxilia nessa escolha. Ele não anularia o livre-arbítrio que nos deu, mas também não nos deixaria sem direção. E essa direção está em Sua palavra. Veja a instrução de Paulo, que relaciona o casamento ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Ao lermos a Bíblia, entendemos a importância de escolher uma pessoa cristã que seja comprometida com o Senhor ao ponto de desejar imitar a conduta de Cristo para com a igreja e da igreja diante de Cristo. Se sujeitar com respeito e amar como Cristo amou a igreja não são tarefas fáceis, mas são garantias de um casamento bem-sucedido.
Esse princípio nos ajudará a eliminar opções erradas e evitar paixões que não chegarão a lugar algum. Mas talvez você esteja assistindo esse vídeo depois de já ter tomado tal decisão. O que fazer se você já estiver casado, mas estiver insatisfeito com o seu casamento? A palavra de Deus também nos traz ensinos que nos ajudarão a reformar o nosso casamento, caso isso seja necessário. Se você se casou sem levar em consideração os princípios bíblicos que citamos há pouco, saiba que o Senhor tem poder para transformar todas as coisas, desde que ambas as partes estejam dispostas a isso. Lembre-se que a soberania de Deus e a responsabilidade humana devem atuar juntas. O apóstolo Pedro instruiu as mulheres cristãs casadas com descrentes da seguinte maneira: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Tal ensino também pode ser aplicado por homens cristãos que talvez tenham se casado com mulheres descrentes, é claro. O testemunho pessoal tem muito valor. Poderíamos nos aprofundar muito mais no tema do casamento, mas hoje queremos enfatizar duas coisas. Assuma sua responsabilidade de escolha, mas não tente escolher sem a direção do Senhor. E se o seu casamento precisa de um milagre, seja encorajado na certeza de que não há impossíveis para Deus, que sempre agirá em conjunto com nossos atos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!